Esta pequena apresentação trata da análise energética da produção integrada de etanol de primeira e segunda geração, ou seja, o etanol fabricado a partir da sacarose e da celulose. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar os esquemas e as rotas de produção industrial de etanol, bem como justificar as escalas que são atualmente praticadas no Brasil. De uma maneira geral, o que é feito hoje no Brasil resulta de um equilíbrio entre as atividades de agricultura e as atividades industriais. Olhando aqui para a, a receita, por esse ponto de vista, se deseja ter então a maior área de plantação possível. Por quê? Porque com a maior área de plantação se tem a maior produção, a maior quantidade mássica, a maior quantidade total de cana-de-açúcar. Só que essa área, né, de plantação, então ela é proporcional, digamos, a R quadrado. R quadrado seria um raio equivalente da plantação, como se ela fosse um disco de raio R em torno, né, no centro do qual estaria a usina de açúcar. Então, essa curva azul representa o faturamento de uma usina que é proporcional a R quadrado. Por outro lado, os custos associados às operações de campo estão representados aqui por essa curva vermelha. E esses custos eles são proporcionais à área total plantada, porque tem a ver com a massa total, né, a quantidade total de cana a ser plantada, a ser arada, a ser colhida e assim por diante, bem como a quantidade total de cana a ser transportada, que é proporcional também à distância de transporte. Portanto, essa curva vermelha ela é proporcional a R cubo, sendo R então o raio hipotético da plantação, como se ela fosse um disco, como eu já disse. E de fato, essa curva, a partir de um certo ponto, a curva de custos, ultrapassa a curva da receita. A curva vermelha ultrapassa a curva azul e determina esse limite de viabilidade. E de fato, esse limite se observa aqui no estado de São Paulo, porque esse histograma ele mostra para o estado de São Paulo a área plantada de todas as usinas, cerca de 200 e poucas usinas, praticando aqui uma área média em torno de 30 mil hectares, sendo que existem algumas áreas aqui, já algumas plantações de 100, 90, 80 hectares, que incorporam tecnologia, principalmente na redução desses custos associados às operações de campo. Portanto, eles podem praticar, né, podem plantar em áreas mais extensas. Então, 30 mil hectares é a área média plantada de uma usina aqui do estado de São Paulo. Considerando então uma área de 30 mil hectares, um período de safra de 200 dias e um processamento de 24 horas por dia, isso porque assim que a cana é cortada, ela tem que ser transportada e processada o mais rapidamente possível, porque quando ela é cortada, ela para de fazer fotossíntese, portanto ela começa a consumir o açúcar que está estocado no seu interior. Portanto, ela perde o teor de sacarose. Então, considerando 200 dias de safra e um processamento de 24 horas por dia, e uma área de 30 mil hectares multiplicado pela produtividade média por hectare, que aqui no estado de São Paulo é cerca de 80 toneladas por hectare, perdão, isso dá uma taxa de processamento de 500 toneladas por hora, que tem que ser colhida e transportada do campo para a usina de conversão. Nessa taxa, 500 toneladas por hora, é possível produzir 35 toneladas por hora de açúcar ou 42 mil litros de etanol por hora. E o excedente de energia elétrica produzido a partir da queima do bagaço está em torno de 50 megawatts. Isso, então, para um processamento de 500 toneladas por hora. São produzidos também resíduos, né, emissões 2 toneladas por hora de CO2, isso corresponde só ao que é emitido na fermentação. São produzidos também resíduos sólidos, de 1 a 10 toneladas, isso não é um grande problema, e, na verdade, um grande problema que a gente tem é a produção de vinhaça, na taxa aqui de 500 metros cúbicos por hora, o que é comparável
às 500 toneladas por hora de cana que são trazidas do campo para a indústria. Ou seja, esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles, tanto pelo balanço hídrico, porque dessas 500 toneladas por hora de cana, só 70% é água, o resto tem que ser adicionado no processo, mas principalmente porque aqui na vinhaça estão os nutrientes que foram trazidos do solo. Nessas 500 toneladas por hora tem cerca de 1 tonelada por hora de NPK, que deve ser transportado de volta para o campo. De alguma forma, esses nutrientes têm que ser colocados de volta no campo, sem os quais não é possível produzir de forma sustentável aquelas 80 toneladas por hora aquelas 80 toneladas por hectare de cana-de-açúcar. Então esse aqui é o nosso modelo, é a nossa usina típica aqui no estado de São Paulo. Isso varia um pouco de região para região, mas é possível seguir alguma coisa muito semelhante. Tá? Então a partir dessas escalas, a gente pode mostrar aqui a rota, né, o esquema de processamento industrial da cana-de-açúcar. Aqui então estão chegando aquelas 500 toneladas por hora, que são processadas mecanicamente, a cana é picada e desfibrada, a palha pode ser separada aqui e ser enviada para a queima, para efeito de geração de energia, e a cana, uma vez picada e desfibrada, é enviada para o processo de extração do caldo, que pode ser feito em moendas ou em difusores. Nesse processo, são produzidas aqui 150 toneladas por hora de bagaço, com um teor de umidade que varia em torno de 80% e que deve ser, está faltando aqui um quadradinho, alguma coisa, essas 150 toneladas por hora devem ser desaguadas, ou seja, a sua umidade tem que ser reduzida de 80% para cerca de 50%, para que sua queima aqui nas caldeiras seja segura e eficiente. Tá? No processo de extração, se extrai bagaço, né, se separa o bagaço do caldo. O caldo, contendo a sacarose, pode ser enviado para a fabricação de açúcar. Tá? Se isso for feito, é possível produzir então as 35, 32 toneladas por hora de açúcar. E se esse caldo não for aproveitado na produção de açúcar, é possível fermentá-lo, depois destilá-lo para a produção de cerca de 42 metros cúbicos de etanol por hora. Lembrando, destacando aqui duas coisas importantes, ou três coisas importantes, que no processo de produção de açúcar são produzidos melaços que podem ser fermentados também, ou seja, uma usina só de açúcar produz também um pouquinho de etanol, correspondente à fermentação do melaço, e no caso da produção de açúcar, da produção de etanol, são produzidos aquelas 2 toneladas por hora de CO2 aqui no processo de fermentação e os 500 metros cúbicos por hora de etanol no processo de destilação. A ideia para evoluir esse modelo é sacrificar um pouquinho do bagaço, desses 150 toneladas por hora de bagaço poderiam produzir 50 megawatts, mas a ideia é desviar um pouco desse bagaço, um pouco ou tudo eventualmente, né? Nós vamos ver aqui alguns estudos nesse sentido, para a produção do chamado etanol de segunda geração. Ou seja, a ideia é pré-tratar o bagaço, depois hidrolisar, para que os seus açúcares que podem ser fermentados sejam liberados, sejam extraídos do material lignocelulósico. Esse açúcar ou esses açúcares são misturados ao caldo, né, que tem aqui seria a fonte primária do etanol de primeira geração e aqui a fonte primária do etanol de segunda geração. Então esse esquema aqui é um esquema integrado, né, integrando a primeira geração à segunda geração. No processo de pré-tratamento e hidrólise, que nós já vamos entrar no detalhe, é separada a lignina, que pode ser enviada para queima também, para repor, de certa forma, um pouco dessa eletricidade que foi sacrificada quando a gente desviou parte do bagaço para a produção de etanol de segunda geração. Uma outra ideia também, que eu não vou abordar nessa apresentação, seria aproveitar o CO2 e
os nutrientes contidos na vinhaça e cultivar microalgas, de tal maneira que seja possível recuperar a água limpa, ou pelo menos a água mais limpa, os nutrientes que são capturados por essas algas e eventualmente produzir algum composto químico de alto valor agregado, ou por exemplo até o biodiesel. No caso do biodiesel seria produzido aqui a glicerina, que também poderia ser enviado para a queima. Então essa é uma ideia, né, de produção integrada de etanol de primeira e segunda geração com recuperação do CO2 produzido na fermentação e principalmente dos nutrientes contidos na vinhaça. O que a gente vai detalhar agora é o processo de produção de etanol de segunda geração e tentar obter algumas equações aqui para descrever o balanço energético. Vamos em frente. Então, aqui, formulando um pouco melhor o problema, aqui tem o bagaço, as letras aqui indicam as taxas, as descargas mássicas, as energias e as potências envolvidas. Então, esse bagaço entra aqui, né? Uma parte dele vai para essa linha aqui na horizontal, que seria a linha de produção de etanol de segunda geração, e uma parte do bagaço vai aqui para baixo, seria o deságue do bagaço, passando de 80% para 50% de umidade, sua queima numa caldeira e gerando calor, que é aproveitado num ciclo termodinâmico para geração e exportação de energia elétrica. Tá? Então vamos só detalhar cada uma das etapas necessárias aqui nesse processo. Vou voltar uma transparência só para mostrar onde é que está isso aqui. Esse esquema que eu mostrei agora estaria, né, é o detalhamento dessa caixinha aqui, ó, tá? Que pega o bagaço e gera etanol de segunda geração e um pouco de eletricidade. Ok? Então vamos lá. Aqui essa fração de bagaço, só uma coisa que eu esqueci, esse x aqui é uma variável importante para nós, que é a fração de bagaço que é enviado para a queima em relação ao bagaço que é enviado aqui para a produção de etanol de segunda geração, porque depois a gente vai brincar um pouco com esse parâmetro para ver o que isso causa em termos de produção. Mas voltando aqui às etapas do processo, em primeiro lugar, é necessário fazer um pré-tratamento desse material lignocelulósico, que envolve uma certa potência mecânica, que envolve o fornecimento também de calor. Nós vamos calcular essas duas variáveis daqui a pouco. Uma vez que o bagaço é pré-tratado, a lignina pode ser separada e enviada para a queima, e o restante, ou seja, a hemicelulose e a celulose, vai para o processo de hidrólise, que vai então sacarificar essas cadeias poliméricas de sacarose. Aqui então é necessária a injeção de enzimas, se for o caso da hidrólise enzimática, e eventualmente alguma potência mecânica. Por exemplo, se forem reatores agitados, é necessário então fornecer potência para esses agitadores. Uma vez que a celulose foi hidrolisada, ela vai para a fermentação, juntamente com o caldo que vem da primeira geração, o caldo extraído diretamente da cana. Aqui também, eventualmente, é necessário fornecer alguma potência para a agitação dos tanques, por exemplo. O processo de fermentação libera CO2 que está aqui, e esse vinho, o caldo fermentado, vai para a destilação. Aqui na destilação é necessário então fornecer grandes quantidades de calor para poder separar, né, o etanol da água. A água vai, né, que compor basicamente a vinhaça, e os nutrientes que vieram aqui com a cana vão parar aqui também na vinhaça, certo? Então esse etanol aqui, essa linha de etanol, é a linha integrada de etanol de primeira geração, que está vindo aqui, né? Essa vazão de açúcares extraídos diretamente da cana, com os açúcares despolimerizados a partir do pré-tratamento e da hidrólise. Seguindo o outro caminho possível para o bagaço, né, que seria a sua queima para geração direta de eletricidade, então o bagaço, ele, como eu havia explicado, ele tem que ser primeiramente desaguado, ou seja, a sua umidade com 80% aqui ele já cedeu todo o seu açúcar, ou 98% do seu açúcar em média, mas contém ainda 80% de água. Isso é muito
para que não é possível queimar diretamente na caldeira, porque boa parte da energia seria consumida simplesmente na evaporação dessa água que estaria associada ao bagaço. Então, o deságue normalmente é feito em moendas, em ternos de moendas, normalmente um ou dois ternos de moenda. A potência mecânica necessária para fazer isso é bastante significativa. Aqui é o processo de separação. A água sai aqui embaixo e a umidade do bagaço passa de 80% para 50%. Aqui na caldeira, então, ele queima, liberando água ou vapor de água na chaminé mais CO2. Aqui a gente está considerando também a queima da lignina, que vem do pré-tratamento do bagaço, e eventualmente palha da cana de açúcar que veio e foi separada no processamento mecânico, foi colhida junto com a cana. Mas o processo de queima, então, gera uma certa quantidade de calor que é aproveitada, que é convertida num ciclo termodinâmico. Esse ciclo rejeita uma certa quantidade de calor, que pode, por exemplo, ser aproveitado aqui na destilação ou até no pré-tratamento. A gente não está fechando esse balanço por enquanto. Então, queimando uma certa quantidade, aproveitando o calor que vem da queima do bagaço, lignina e palha, é possível produzir uma certa quantidade de trabalho, de potência mecânica, tá? Com rejeição de uma certa quantidade de calor. Essa potência, parte dela é desviada para alimentar o próprio processo de fabricação, de conversão da cana-de-açúcar, e parte, o restante, né, usado para a geração de eletricidade, seria isso daqui. Agora, o grande ponto interessante aqui é o seguinte, olha só, na medida em que eu desvio parte do bagaço que é enviado aqui para queima, o que acontece? Eu deixo de gastar essa potência, que como eu disse é muito grande, para o deságue de 80% para 50%. Então, mandar mais bagaço aqui para cima, para o processo de segunda geração, é interessante por um aspecto, porque eu deixo de gastar essa quantidade de energia. Por outro lado, no próprio pré-tratamento, eu também tenho a liberação de lignina, cujo poder calorífico é maior que a do bagaço. É verdade que a quantidade de lignina é menor também, mas como eu deixo de gastar essa potência, uma coisa mais ou menos que compensa a outra. Esse é um aspecto bastante interessante que diz que deve existir uma fração ideal aqui, né, de bagaço a ser queimado e de bagaço a ser aproveitado na linha de produção de etanol de segunda geração. Então, a gente está especulando, né, qual seria esse melhor, esse ideal. Então, fazendo um gráfico aqui, esse gráfico na verdade é qualitativo, nós não temos ainda os valores, eu tenho aqui num eixo a eletricidade produzida e no outro eixo o etanol produzido, vou voltar uma transparência, por esse esquema, por essa rota de conversão. Porque aqui, mexendo nesse parâmetro X, eu estou, digamos, sacrificando um pouquinho da eletricidade em favor da produção, de uma produção maior de etanol. Então vamos ver como esses números podem ser. E provavelmente são. Quando a gente terminar as contas, né, provavelmente a gente vai ter alguma coisa parecida. Mas, atualmente, 100% do bagaço é queimado. Ou seja, essa reta que está aqui indica a quantidade, aquele X, que seria a quantidade de bagaço para queima em relação à quantidade total de bagaço. Então, 100% do bagaço é usado para a queima. Então, nesse gráfico, a gente está hoje operando nesse ponto aqui onde eu coloquei o cursor, ou seja, a quantidade de eletricidade produzida é a quantidade máxima e a quantidade de etanol produzida é a quantidade mínima. À medida em que eu vario o percentual de bagaço a ser queimado, digamos que eu vá para zero, 0%, quer dizer, todo o bagaço está sendo utilizado na produção de etanol de segunda geração, o que significa que eu vou ter uma produção máxima de etanol e uma produção mínima de eletricidade, basicamente a partir da palha da cana e da lignina que foi extraída do material lignocelulose. Ok? Mas hoje, então, a gente está trabalhando aqui em torno de 100%. Se
diminuirmos essa fração de 100 para 90%, digamos, né? Eu estou diminuindo, estou enviando 10% do bagaço para a produção de etanol de segunda geração. O que vai acontecer? Vai diminuir um pouco a produção de eletricidade e aumentar um pouco a produção de etanol de segunda geração. Ocorre que a curva é de tal maneira que a diminuição da quantidade de eletricidade produzida em termos percentuais é muito menor que o aumento da produção de etanol de segunda e primeira geração, também em termos percentuais, ou seja, eu sacrifico aqui, digamos, 1% da produção de eletricidade e consigo aumentar em 10% a produção de etanol. Isso, né, em termos relativos. E o que explica esse comportamento aqui, na verdade, vou voltar uma transparência, voltando, né, a quantidade de energia envolvida aqui no deságue. Porque, como eu disse, quanto menos bagaço eu mando para a queima, menos energia eu gasto no deságue, certo? O que compensa, né, o que compensa o sacrifício, aquela quantidade menor de bagaço que eu estou enviando para a queima, para a geração de eletricidade. Lembrando que, para compensar isso, eu tenho também o uso da lignina, cujo poder calorífico é maior. Tá? Então, essa é a ideia. Eu vou tentar detalhar um pouquinho agora o que seria o processo de pré-tratamento e o balanço energético desse processo. Aqui as figuras, obviamente, são bastante rudimentares, eu peço perdão por isso, mas né, assim que eu tiver figuras melhores eu vou colocar. Então, eu vou voltar uma transparência ou duas para mostrar o que eu estou falando. Estou detalhando agora essa caixinha aqui, ó, né, do pré-tratamento. Vou voltar mais uma transparência, que seria essa caixinha aqui, ok? Então, vamos em frente. Aqui. O processo de pré-tratamento seria alguma coisa desse tipo. Eu tenho aqui um silo, no qual eu tenho uma mistura de água líquida e bagaço, né? Quer dizer, além de não precisar desaguar, eu posso até colocar mais água nesse bagaço, certo? E eu posso ou não ter pré-aquecimento aqui nessa região, depois o modelamento, a parte da análise de energia, vou considerar que tem pré-aquecimento, mas o fato é que aqui eu tenho uma mistura de bagaço e água. Essa mistura é bombeada através de uma bomba helicoidal, né? Sua pressão é elevada à pressão de pré-tratamento, então esse 1 e esse 2 é uma elevação de pressão. A mistura água e bagaço entra aqui nesse trocador de calor, tá? Que são os tubos desse trocador de calor. Ela aqui então é aquecida na pressão de pré-tratamento. O tempo de residência aqui é tal que a água pode penetrar nos interstícios do bagaço e essa água vai ser despressurizada, ela vai evaporar instantaneamente por causa dessa despressurização instantânea aqui, 3, 4. Tá? Em 4 a gente tem então uma mistura de vapor e água líquida. Essa mistura é centrifugada no ciclone. A fração líquida eu recupero aqui em 5 e a fração de vapor eu posso recuperar aqui em 6 e posso recondensar para extrair os voláteis aqui. Em 5 então eu tenho o material lignocelulósico já pré-tratado e a água líquida que resultou aqui da expansão isentálpica 3,4. Esse aqui é um sistema assim bastante rudimentar, mas então vamos detalhar um pouquinho os processos termodinâmicos envolvidos, desde do pré-aquecimento, bombeio, aquecimento e expansão do bagaço aqui pré-tratado, certo? E a gente chega nas equações. Então, eu estou considerando aqui, olha, aqui lembra, na transparência anterior não havia pré-aquecimento, nessa daqui eu já vou considerar o pré-aquecimento. O bagaço, a mistura bagaço-água entra em 1, né? Ela passa por um pré-aquecedor, ela chega então pré-aquecida em 2, de 2 a 3 é uma operação de bombeio, aqui seria a bomba helicoidal, de 3 para 4 o restante do aquecimento, de 4 para 5 a expansão. O material expandido aqui então em 5, em 5 seria uma mistura
líquido, água líquida e vapor d'água. Essa mistura, principalmente o vapor d'água, entra em contato, entra aqui no trocador regenerativo para fazer o pré-aquecimento de 1 para 2. Então, indo em frente e olhando as transformações termodinâmicas envolvidas, eu tenho aqui de 1 para 2 o quê? Um pré-aquecimento. Então, 1 eu estou à temperatura ambiente e na pressão ambiente. Né? Esse aqui é o diagrama TS, entropia, temperatura. Então, o ponto 1 eu estou na temperatura ambiente, a pressão ambiente. Certo? De 1 para 2, a pressão continua igual à pressão ambiente, não foi feita pressurização nenhuma. No entanto, a temperatura sobe, né, até uma temperatura intermediária aqui em 2. Digamos que seja a temperatura de saturação da água. De 2 a 3 é feito um bombeio, que a gente pode supor como sendo isentrópico, onde 2 para 3 a pressão é elevada da pressão ambiente, digamos 1 bar, até a pressão de pré-tratamento, 20 bar, por exemplo. Tá? Então, de 3 para 4 é feito um aquecimento, o aquecimento restante, digamos. De 3 para 4 é feito o aquecimento. Aqui é necessário injetar uma certa quantidade de calor, tá? Até que a gente vá, por exemplo, à linha de saturação. Se eu continuasse aquecendo, na verdade eu iria, como eu vou mostrar na transparência seguinte, a gente percorreria aqui a linha de saturação. Mas digamos que a gente vá até 4, até o ponto 4. De 4 para 5 é feita uma expansão abrupta, uma expansão isentópica, ou seja, a pressão vai cair de 20 bar para 1 bar, seguindo uma linha isentópica, até o ponto 5. 5 seria isso daqui. Aqui no diagrama TS está representado por esse ponto. Esse ponto, na verdade, é uma mistura de vapor, que está aqui nessa posição, e líquido, que está aqui nessa posição. A partir daí é possível fazer um resfriamento, né? Seria aqui 6. Ele vai ceder calor, né? O fluido que vai ceder, se fosse uma área infinita, esse regenerador, 6 sairia de novo a temperatura ambiente. Ok? Então, isso aqui são as transformações termodinâmicas que a água sofre nesse processo e a gente pode fazer alguns cálculos com isso, considerando inclusive as transformações que ocorrem aqui dentro desse reator, que eu quero detalhar um pouquinho mais, certo? Então seria isso, olha, esse reator que está aqui, ele é, na verdade, eu vou voltar uma transparência, ele é esse reator, quer dizer, ele pega um processo, um fluido frio, a pressão de 20 bar, ou a pressão de pré-tratamento, e entrega esse fluido a uma temperatura de pré-tratamento, mas a mesma pressão, certo? Então a gente está tratando aqui do processo 3-4. Vamos ver como é que ele pode ser. Então, aqui é o reator de pré-tratamento, aqui eu tenho uma mistura de água líquida, a biomassa está entrando por uma bomba helicoidal, entendeu? E saindo pela válvula de expansão. E o importante aqui, depois eu vou explicar exatamente por quê, é importante que haja uma certa quantidade de ar aqui em cima. Tá? Já antecipa para estabilizar o processo. Mas o fato é o seguinte, esse reator ele tem um sistema de aquecimento, né? Está mostrado aqui, e esse sistema de aquecimento ele é controlado a partir de medições de pressão e de temperatura, ou seja, se diz quanto é que tem que ser a pressão, quanto é que tem que ser a temperatura de pré-tratamento, e esse controlador controla a quantidade de calor injetada aqui no reator, né? Na medida em que a biomassa e a água vai entrando, ela tem que ser aquecida, certo? É importante controlar o tempo, a pressão e a temperatura, porque se a temperatura ou a pressão, ou os dois, né, é o conceito de severidade, quer dizer, se a severidade for muito alta, a degradação dessa biomassa vai ser excessiva, gerando produtos que não são fermentáveis, gerando inclusive produtos tóxicos à fermentação, à levedura. Se o tempo e a pressão e a temperatura forem insuficientes, ou seja, se a severidade do pré-tratamento for baixa, então esse pré-tratamento não é suficiente, restando ainda moléculas muito grandes, estruturas e agregados muito grandes que vão diminuir a eficiência da etapa de hidrólise que vem em seguida. Então é importante controlar muito finamente essa pressão e essa temperatura.
E eu vou mostrar por que é necessário então essa quantidade de ar. Mas então detalhando aqui, né, o conceito importante é o seguinte: aqui então eu tenho água líquida e aqui em cima eu tenho uma mistura de vapor mais ar. A pressão que a água sofre, né, exercida sobre a água, é exercida exatamente sobre esse gás que está aqui em cima, essa mistura de gás que está aqui em cima. Basicamente, então, a pressão do líquido é a pressão parcial do vapor mais a pressão parcial do ar. E, considerando aqui nessa parte superior, a pressão do ar, a pressão que o ar experimenta, é a sua própria pressão parcial. E a pressão que o vapor experimenta é também a sua própria pressão parcial. Então, olhando isso daqui no diagrama TS novamente, eu estou numa temperatura de pré-tratamento, essa linha pontilhada azul horizontal, né, e a uma pressão de pré-tratamento, que seria essa linha pontilhada aqui. Essa é a pressão de pré-tratamento, ou seja, a pressão submetida ao material líquido celulósico. Basicamente, então, é a pressão da água líquida aqui. Então, eu estou nesse ponto aqui, ou seja, líquido comprimido. Só um detalhe, as linhas aqui de líquido comprimido, elas na verdade são praticamente coladas aqui na linha de saturação. Eu só abri um pouquinho para explicitar um pouco melhor, para destacar um pouco melhor que é líquido comprimido. Já a água, na forma de vapor superaquecido, como a pressão aqui é a pressão parcial, então ela é menor do que a pressão de pré-tratamento. Digamos que seja a pressão de vapor. Então, a pressão de vapor está aqui, ou seja, na temperatura de pré-tratamento e uma pressão inferior à pressão de pré-tratamento. Então, moral da história, a água líquida que está aqui está na região de líquido comprimido e o vapor que está aqui está na região de superaquecido. Mas, escrevendo então essa equação de que a pressão na água líquida é igual à soma das duas pressões parciais, chega-se a essa relação aqui. Eu não vou fazer dedução, mas é bastante simples, né? Aqui esse ρ do ar, R do ar, R é a constante do ar, mais ρ do vapor, R do vapor, isso aqui é basicamente a soma das duas pressões parciais que a gente referenciou em termos dos volumes, volume da quantidade de líquido e volume total do reator, porque esse VL sobre VT é a eficiência volumétrica do reator. Caso eu aqueça um pouquinho mais e que eu tenha que andar aqui na linha de saturação, então a pressão em função da temperatura é simplesmente dada por essa relação aqui. Tá? Mas vamos em frente então. Olhando aqui no gráfico, né, quer dizer, esse gráfico ele tem essas duas curvas plotadas. Essa daqui, tá, que seria a soma das duas pressões parciais, e essa daqui que são as linhas de saturação. Então, aqui esse gráfico, essa linha preta é a linha de saturação, e essas várias linhas aqui, vermelha, azul, verde, roxo e assim por diante, são as pressões do líquido para várias frações de ar sobre o líquido. Aqui então eu tenho 1% de ar, ou seja, 99% de líquido, 2% e assim por diante. Dá para ver, né, que para 1% de ar a linha é bastante inclinada, bastante vertical, tá? E para pouco, por exemplo, aqui para 10% de água ou 90% de ar, a linha é bastante inclinada, como está aqui. Tá? Mas então, o que acontece? Elegendo uma determinada fração de ar para trabalhar, eu vou trabalhar, né, nessa linha pontilhada vermelha que apareceu, sendo esse primeiro trecho aqui da região de superaquecido, dada por essa fórmula, eu vou botar uma transparência, né, dada por essa fórmula aqui, e a segunda região seria dada pela fórmula da linha de saturação. E digamos então que a gente queira trabalhar num determinado set point, 10 bar, por exemplo. Vamos ver o efeito que dá escolher uma ou outra razão de ar, né, uma eficiência volumétrica do reator. Então, se eu trabalhar com 99% de volume de líquido para o volume total do reator, o que acontece? Né? Vou só colocar aqui alguns pontos. Para uma pequena variação de temperatura, nesse caso, eu estou trabalhando em 99%,
eu tenho uma grande variação de ΔP. Portanto, a controlabilidade desse reator é bastante sensível. Por quê? Porque qualquer variaçãozinha aqui eu tenho uma variação muito grande de pressão, né? Nós já fizemos testes assim e, de fato, em operação, apesar da temperatura variar 1 grau ou meio grau, a pressão está variando 10 ou 15 bar às vezes, né? Dependendo da situação. Já se eu escolher uma fração de líquido suficiente, eu vou trabalhar aqui na linha de saturação, que é uma linha onde um pequeno ΔT produz um pequeno ΔP. Então a região de operação aqui é bastante estável. Normalmente, o limite aqui para o caso da água, né, quer dizer, essa linha verde, ela toca a linha de saturação, é 96,5. Então normalmente se escolhe alguma coisa um pouquinho mais baixo que isso, né, para efeito de segurança. Aqui a linha vermelha, né, nós escolhemos então 90% de líquido, que corresponde à eficiência volumétrica do reator. Ok? Nós, como eu disse, fizemos alguns testes e trabalhando aqui 25 graus 1 bar, elevamos a pressão até 20 bar, que corresponde a mais ou menos 210 graus. Depois foi feita uma expansão instantânea e isentrópica. Esse diagrama que está aqui é pressão, entalpia, e esses testes foram feitos num reatorzinho de bancada, produzido aqui, desenvolvido por esse aluno de iniciação científica. Tá? Então, o que nós observamos interessante aqui foi, porque quando se expande rapidamente, o que acontece? Essas linhas horizontais aqui são linhas de temperatura. Então, se espera que a temperatura caia. Se fizéssemos um gráfico medindo a temperatura em função do tempo, esperaríamos que a temperatura caísse, né, com o tempo, mas continuamente aqui, ó, como está mostrado. O que acontece é que quando se abre a válvula, essa válvula aqui embaixo, a temperatura leva um certo tempo para começar a cair, mesmo que a pressão já tenha caído, né? Então ela leva um certo tempo, depois ela cai, digamos aqui para 100 graus, que é mais ou menos a temperatura nessa posição, 1 bar 100 graus. Tá? Então, essa situação, né, é uma situação chamada de metaestabilidade, onde a pressão e a temperatura não correspondem aos estados de equilíbrio, né, mas por um certo período de tempo. Depois, obviamente, o sistema caminha para o equilíbrio. Isso daqui é favorável ao pré-tratamento e o nosso objetivo é investigar também um pouco mais esse fenômeno. Certo? Então, isso aqui encerra a apresentação. Muito obrigado.